Rapaziada, realmente vocês amaram esse mangá de uma forma indescritível, por isso venho apresentar a vocês a segunda parte dessa obra sinistra. Peço humildemente a quem não é inscrito ainda para que se inscreva para tá fortalecendo, e caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí e é claro, mete bala no like. E completamente na bad, a garota resmunga que tudo ali estava muito quente por conta de sua raiva, como se na verdade tudo estivesse pegando fogo. Finalmente a coitada cai na real e percebe que realmente estava pegando fogo por ali, e logo muitas pessoas começaram a gritar desesperadas avisando. Nayeon assusta geral quando sai correndo pelos corredores do hotel gritando a todos ali para que fugissem do fogo que estava se alastrando por tudo ali. Com toda essa correria, a loirinha acaba se esbarrando com seu amado e a professora, e sem querer, Nayeon acaba soltando que de novo eles estavam ali em sua frente. Ao ver que a garota ficou completamente assustada e também gritou de novo eles por ali, Haseong e sua amada ficam sem entender bulhufas do que estava acontecendo. Finalmente, felizmente, todos conseguem sair do hotel completamente em segurança, enquanto o hotel estava sendo devorado pelas chamas de uma forma extremamente rápida. E nisso, Haseong fica embasbacado ao ver tanta chama e se perguntar o que caramba tinha acontecido para o hotel inteiro pegar fogo literalmente do nada. Nayeon chega chamando pelo Opa, que surpresa vira se perguntando por que ela estava ali, mas a garota somente resmunga que Haseong reclamou que não tinha tempo para ficar de namorico, então o que significava tudo aquilo ali. E deixando o prota preocupado, Nayeon completa dizendo que o mesmo fingiu durante todo esse tempo e não estava namorando, mas a real é que ele estava justamente com a ex-professora deles. Enquanto tudo pegava fogo atrás deles e explodia, a loirinha com muita raiva olha para o prota e pergunta ao mesmo se ele estava gostando daquilo. Tá gostando, Haseong? Já no dia seguinte, o prota, que já estava completamente esgotado, desce as escadas e vai até a cozinha, e ao dar bom dia para as duas garotas, percebe que de cara Nayeon estava muito emburrada com ele. Antes mesmo de dizer qualquer coisa a Haseong, Nayeon passa pelo mesmo rapidamente e tudo que diz ao rapaz é tchau, deixando o coitado sem entender nada. A mãe da garota, toda sorridente ao presenciar aquela cena ali, logo pergunta a Haseong se eles tinham brigado ou alguma coisa do tipo para Nayeon estar emburrado daquela forma. Para disfarçar, Haseong diz que acredita que foi quando eles tiveram um trabalho em grupo e acabaram se desentendendo e na realidade deixando a mulher completamente surpresa e ajudando o prota a resolver as coisas com a sua parceira de sempre. Yuno sugere para que Haseong convidasse a garota para comerem algo em algum lugar bem legal, e com o prota extremamente sem graça, a mulher continua dizendo que desde que a Nayeon era pequena, ela sempre ficava bem depois de comer algo gostoso. O motivo de Haseong estar assim é justamente por saber que definitivamente esse método não faria com que a garota voltasse a ficar de boa, afinal não tinha nada a ver com comida. Logo o prota se lembra que naquela noite Nayeon começou a chorar, enquanto perguntava incontáveis vezes o porquê, deixando o mesmo sem entender nada. E quando Haseong pergunta a ela o porquê de estar chorando assim do nada, ela só responde perguntando por que Haseong estava namorando aquela tia velha. Mesmo ouvindo isso, a amada do prota se aproxima de Nayeon pedindo para que a mesma se acalmasse, mas a garota com raiva pergunta por que a tia estava agindo como se elas fossem amigas, e muito mais irritada ela grita a mulher perguntando quem a mesma pensava que era para estar namorando com o Opa Haseong, quase que voando para cima da mesma de raiva. Porém, quando a raiva bate, Nayeon consegue perceber com mais calma e se lembra daquela mulher Soyeon, e até mesmo a moça fica surpresa por Nayeon não ter percebido antes. Novamente cai a ficha da garota do que realmente estava acontecendo por ali, e que na verdade agora, sabendo quem era a moça, ficava ainda mais estranho, e com isso Nayeon cai ao chão desmaiada. Agora em pensamentos, o prota refletia que a garota tinha razão em estar brava com ele, afinal foi ele mesmo que arruinou a pacífica e calma relação que os dois tinham. E já na faculdade, enquanto mandava várias mensagens para a garota, ele percebe que Nayeon se sentou bem longe dele para que não pudesse conversar durante as aulas, e o maluco desesperado manda muitas mensagens para Nayeon, perguntando até quando ela iria ficar ignorando ele, porém a garota simplesmente manda um dedo do meio para o mesmo, deixando o rapaz sem entender nada. Assim que a aula termina, Haseong vai até Nayeon e pede para que a garota conversasse com ele por favor, enquanto ela ainda ignora o coitado. Haseong ainda insiste pedindo para que a mesa não ficasse fingindo estar irritada com ele, e logo ela se vira e mete o porradão no mesmo. Que dó, mano. Ajoelhada e morrendo de dor, Haseong pede desculpas por dizer que ela estava fingindo, pois agora ele percebeu que ela realmente estava com raiva, e era muita mesmo. As garotas que estavam ali por perto dizem ao prota para que ele ficasse de boa, pois por mais complicada que fosse a briga, eles ainda assim voltariam a ficar juntos como sempre foi. Ao ver o prota ali jogado no chão, toda preocupada, a Su chega até o mesmo e pede para que ele acompanhasse ela para que pudessem conversar um pouco, e que na verdade se tratava de um assunto muito, mas muito importante mesmo. Quando a moça diz ao prota que havia conversado com Nayeon, assustado por saber como a garota estava com raiva descontrolada, o cara diz para perguntar se a mesma havia batido em Soyeon. Su explica ao prota que Nayeon até estava muito furiosa, mas logo se acalmou quando ela ofereceu a loirinha um delicioso macarrão com salsicha e queijo para a mesma. E se lembrando muito bem do que Yuno havia falado, Haseong fica em choque, pois enfim percebe que mães realmente sabem de tudo sobre seus filhos. E depois dessa longa conversa com Su, o prota finalmente sai da lanchonete, porém na mesma hora uma chuva insuportável cai sobre o mesmo, que logo começa a reclamar sobre isso. Completamente encharcado, ao chegar em sua casa, a primeira preocupação do prota é saber se a tia Yuno já estava em casa ou ainda nem sequer tinha chego. Assim que ele chega, se depara com Nayeon malhando pra caramba e claro, muito irritado ainda com ele, logo sem graça ele tenta puxar assunto com a mesma. Porém, enquanto ela fica fingindo ser toda fortuna para pagar de brava, ela começa a sentir muito uma dor sinistra em seu cotovelo, mas ela tinha de disfarçar. Por conta da dor em seu cotovelo, Nayeon acaba caindo do equipamento e por sorte, Haseong estava por ali e segura a garota impedindo que a mesma se machucasse. Ainda em choque por conta do susto, a loirinha olha para o prota completamente envergonhada, enquanto o mesmo pergunta se estava tudo bem com ela. E mais tarde, já em seu quarto, Haseong resmunga que devia ter feito que seu amigo ajudasse mais no trabalho, pois graças a esse inútil ele teve de fazer tudo literalmente sozinho. Ao olhar para o seu celular,
celular e perceber que já era mais de 2 da manhã, o garoto fica resmungando mais ainda que já tinha passado da hora de ir nanar. Haseong é tão chato que até mesmo enquanto ele estava dormindo, conseguia ficar reclamando dos trovões que irritavam muito ele, enquanto Nayeon entra no quarto do mesmo chamando por ele. Chorando, a garota pergunta ao prota, ainda sonolento, se eles poderiam dormir junto, mas já logo avisa que o mesmo não devia ficar pensando besteira sobre ela. Sem entender o porquê do preconceito, Haseong se levanta devagar perguntando a Nayeon se a mesma estava com medo dos trovões e a coitada responde com silêncio. E quando dá um trovão simplesmente do nada, Nayeon mete um berro no ouvido do prota que dispara dizer para Nayeon que não esperava que o medo dela fosse trovões, deixando a garota irritada e envergonhada. Mas enquanto ainda tentava pegar no sono, Haseong se dá conta de que ali era realmente uma oportunidade boa para conversar com a garota sobre o ocorrido. Logo Haseong dispara dizer para Nayeon que ouviu que a mesma conversou com Sul, porém o que ele não conseguia entender era o porquê ela ainda estava muito brava com ele. Irritada e chamando o prota de idiota, Nayeon grita dizendo que foi porque ela resolveu sua rixa com Sueyon e não com ele, enquanto refletia que esse garoto só podia mesmo era ser burro. Envergonhada e triste enquanto abraçava o prota, a garota diz que não consegue entender o porquê o mesmo fez aquilo e diz para perguntar o motivo daquilo. Irritada, também pergunta se as garotas da facu não eram boas o suficiente para ele, se Haseong não achava elas atraentes, e acrescenta perguntando de todas as pessoas de lá por que o prota escolheu Sueyon. Ela completa dizendo que até achava a professora bonita, mas literalmente várias outras lindas garotas falaram com o prota e o mesmo simplesmente ignorou elas. Com isso o garoto só consegue se perguntar o porquê Nayeon estava interrogando ela daquela forma desesperada. Esse cara não entende nada, mano. O que Nayeon diz que deixa o prota surpresa é que ouviu a conversa deles a respeito de drones naquela noite no hotel, e o prota logo fica desesperado perguntando do que ela estava falando. Enfim, a garota diz ao prota que estava interessado nele, porém o mesmo de um jeito sorrateiro recusa, e ao perceber isso a loirinha pergunta se ele gostaria que ela entregasse o mesmo à sua mãe por ter ficado com a professora. Extremamente sem graça, ele se vira dizendo que estava tudo bem, enquanto Nayeon começa a interrogá-lo sobre como foi que ele conheceu esse lado mais do amor da Sueyon. E sem graça o cara começa a contar, e depois de ouvir toda a história, a loirinha simplesmente diz ao prota que então o mesmo gostava de mulheres mais velhas. Afinal, isso explica o porquê ele tem ignorado as meninas da idade dele, e assustado o garoto pergunta como ela chegou nessa conclusão. Surpreendendo mais ainda o prota, Nayeon diz que sabe disso, pois afinal ele estava ali dando moral para o mesmo durante todo esse tempo. Porém, ele simplesmente não fez nada e nem sequer falou nada a respeito disso. E completa dizendo que isso dava a ela total certeza de que Haseong gostava mesmo era das mulheres mais velhas, enquanto escorre uma lágrima de seu olho. E quando do céu surge mais um relâmpago causando mais um trovão. Assustada com isso, Nayeon aperta o prota com muita força, dizendo que estava com medo, enquanto o garoto diz a ela que teme a mesma. E no mesmo instante em que a chuva para, cessando os trovões, Haseong simplesmente expulsa a garota para fora de seu quarto, ordenando que a mesma saísse dali imediatamente. Porém, a garota ainda fica batendo na porta do quarto do prota, pedindo para que o mesmo abrisse a porta rapidamente, porque ainda estava trovejando. Que menina insistente, mano. Todo esse barulho acorda a mãe de Nayeon, que se aproxima da garota perguntando se ela estava com medo para dormir por conta da chuva ainda. E completamente carinhosa ao ver o desespero no rosto de sua filha, Yuna pergunta mesmo se queria dormir junto dela para que não ficasse com medo e que também iria acender algumas velas. Instantaneamente, a garota fecha a porta na cara de sua mãe, que deixa a coitada de Yuna extremamente sem graça e se perguntando o que caramba tinha acontecido ali. Já no outro dia, na festa de fim de semestre, Nayeon estava acompanhada de alguns homens fortões, enquanto bebia cerveja e reclamava que eles não estavam sendo saudáveis. Ao ver aquilo, Haseong fica se perguntando por que aquele monte de Zé Ruela estava ali na festa deles, e que provavelmente Nayeon deve ter convidado aqueles ratos de academia. Em meio a essa festona, uma garota reclamava que nenhum de seus diversos namorados vieram até a festa para cuidarem dela, enquanto encharcava o caneco. Ela começa a gritar chamando geral ali de idiota e completa a ofensa dizendo que a faculdade deles era terrível, e com isso eles perguntam então por que ela ainda continuava estudando lá. Um colega de Haseong pergunta por que ela estava ali sentada sozinha, enquanto o mesmo responde que devia se sentar junto dela para tentar acalmá-la, ou então ela só causaria mais problemas dessa forma. Esse colega era ninguém menos ninguém mais do que o cara da mercearia, que havia deixado o prota envergonhado. Logo esse rapaz começa a contar para o prota do dia em que viu ele e Sueyon juntos, porém o garoto sai vazado dali. Enquanto isso, pra lá de Bagdá, a garota reclamava que aqueles idiotas a tratavam ela como se fossem nada, além de uma velha aluna que estava desesperada para se formar. Não era exatamente isso que ela é? Logo Haseong, o nosso querido prota, chega todo sorridente perto da garota, pedindo para que ela se acalmasse um pouco e tomasse uma outra dose. Um bom samaritano, não acham? A garota conta para o prota que terminou com seu namorado porque o mesmo não pôde vir à festa porque tinha que regar as flores dela, e pergunta se o mesmo não achava isso muito idiota. Ela ainda completa dizendo que apesar do cara ser gatão, ele só ficava em casa mesmo ela implorando por companhia, e que por isso acredita que o cara só queria fazer mal a ela. E quando Haseong diz que talvez o cara só estivesse tímido, a garota irritada grita que não tinha nada a ver com isso, e mesmo que ele pedisse desculpas a ela nunca aceitaria, e completa dizendo que ela era ruim assim mesmo, e que quando ela chega nesse nível de raiva não tinha mais volta, enquanto Haseong tenta acalmar os ânimos da surtadona. Que mina maluca, velho, sai fora. O prota então diz à garota que ela e seu namorado se amavam, e que erros são cometidos, e eles só precisavam mesmo se perdoar e seguir em frente, e isso deixa a mesma pensando que Haseong realmente era muito maduro. Envergonhada, ela diz ao prota que o mesmo é maduro a ponto de tentar dar um sermão nela, que era bem mais velha do que ele. E com isso o garoto sem graça pede desculpas, mas rapidamente ela interrompe dizendo que ele tinha ido até bem. E depois de mais alguns copos de breja, Haseong olha para o celular da garota que estava tocando e pede para que ela atendesse. Porém a mesma só fica com uma cara de bunda olhando para o seu telefone. Ela logo dá um sorrisinho e diz ao prota que não irá atender para que assim aquele idiota aprenda a não cometer mais erros sozinho, enquanto o prota fica completamente sem graça. E logo manda mais breja goela abaixo do prota, e enquanto o coitado estava nessa situação horrível, Nayeon estava se divertindo pra caramba por ali, viu mano? Que se faz é que se paga. E depois da festa, o prota teve que ajudar a garota raivosa que estava passando
passando muito mal por ter bebido além da conta, o famoso PTzão. Enquanto Haseong resmunga que o sortudo foi o Eiji não ter vindo para a festa. Porém, ao ouvir isso, a garota fica irritada e diz a Haseong que só estava dessa forma completamente destruída justamente porque aquele babaca não quis vir até a festa com ela. Enquanto o Prota estava naquela situação desconcertante com aquela garota que só dá trabalho, Nayeon chega perguntando ao seu Oppo o que o mesmo estava fazendo por ali. Toda contente e sorridente, ela dispara dizer ao Prota que agora era a hora de ir para o round 2, literalmente a segunda festa. Desse jeito a gótica ali vai de beijo, mano. Mas de repente, enquanto seu telefone começa a tocar desesperadamente, Nayeon confere e vê que é sua mãe e logo corre atender a mesma. Ao atender o telefone, sua mãe pergunta onde é que ela estava, extremamente preocupada. E sem graça, Nayeon responde que eles estavam numa festa de final de semestre e pergunta se Haseong não tinha avisado a ela. E olhando nos olhos do Prota, ela pergunta ao mesmo se queria ir para a segunda festa depois de descansar um pouco junto dela. E olhando nos olhos do Prota, Sunbai pergunta ao mesmo se ele queria ir para a segunda festa depois de descansar um pouco junto dela, deixando o coitado sem reação. E no telefone a loirinha explica a sua mãe que na verdade estava acompanhada de Haseong. E a mesma não precisava ficar nem um pouco preocupada, pois ela estava em boas mãos. Porém, quando a loirinha termina de se despedir de sua mãe e se vira para chamar o Prota, para que então pudessem ir para a segunda festa, o maluco já tinha sumido sem dar nenhum sinal de vida. Enquanto ela procurava pelo belezão, o mesmo tava dando altos amassos na gótica, que já estava até que bem. Mano, ela acabou de vomitar, velho, que nojo, mano. Deixando a gótica sem entender bulhufas, o Prota se retira do beijo, pedindo para que ela parasse, pois eles não poderiam mais fazer aquilo. Ela também pergunta ao Prota porque o mesmo estava com gosto de Listerine na boca. Afinal, ele nem sequer teve tempo de ir para o banheiro para passar o enxaguante bucal. Porém, antes que o garoto pudesse responder alguma coisa à gótica, ela simplesmente corta a conversa dizendo que de qualquer forma isso não importava agora. Mas como todos nós já sabíamos, e até mesmo Haseong já devia ter se ligado nisso, a mina é pirada e taca o maluco no chão com um golpe que nunca vi em toda a minha vida. Ao perceber que a garota estava completamente na malícia querendo falar a respeito de drones com ele, Haseong ainda tenta dizer que o namorado dela poderia descobri-los. E a malucona simplesmente dá um baita tapão na cara do mesmo com toda a velocidade e pede pra que Haseong cale a boca e aproveite o momento ao invés de ficar falando porcarias. De repente, enquanto eles falavam sobre drones, Haseong acaba falando o nome de Nayeon. E a moça maluca disse que sempre soube que eles não eram apenas amigos e que esse sentimento que tinham um pelo outro sempre foi uma coisa mais profunda. E depois de uma longa noite de amor, lá estava o Prota correndo desesperado atrás de Nayeon, pois se sente um idiota, afinal, mesmo a tia Yuna pedindo para que ele cuidasse da garota, ele fracassou completamente como um amigo. Mas quando o Prota estava correndo para abrir a porta, gritando pelo nome de Nayeon, a garota no mesmo instante consegue abrir a porta e bate na cara do mesmo, derrubando ele no chão. E ao ver a garota ali que fez tudo aquilo com o Prota quase que na maldade, Nayeon aproveita e dá um porradão na mesma para vingar o seu crush. E com o rapaz completamente desabado no chão, a loirinha pega o maluco no colo e diz que agora sim era a hora deles voltarem para casa finalmente. Mais tarde ou mais cedo, dependendo do ponto de vista, o Prota desperta finalmente ao abrir os olhos e depara com Nayeon ao seu lado na cama. E ao perceber que ele estava com poucas roupas, rapidamente Haseong tenta se levantar assustado, mas por conta da ressaca ele acaba sentindo uma dor forte na cabeça e logo Nayeon começa a explicar para o mesmo e diz que é normal sentir tanta dor forte assim na cabeça depois de beber da forma como ele tinha bebido. Mas o rapaz, muito sagaz, responde que na verdade isso tudo era culpa dela mesma. E quando ele pergunta ainda irritado para a garota se a mesma pensou que ele não fosse se lembrar do ocorrido, ele se pega refletindo se estava mesmo em seu quarto. O Prota pergunta se ela tinha ficado com ciúmes da gótica e logo a garota começa a explicar que de primeira mão ficou com muita raiva, mas depois começou a refletir melhor sobre isso. Afinal, Haseong era um cara muito gato e sempre em algum lugar ele estará rodeado por garotas que sintam atração por ele. Isso na verdade é até que normal. A real é que, como esperado do nosso garanhão, toda essa conversa acaba fazendo com que pintasse um clima entre os dois. Mas enquanto eles estavam falando a respeito de drones no quarto, a mãe de Nayeon, Yuna, chega batendo na porta e pergunta mesmo se ainda estava acordada por ali. Ao se aproximar da porta, Yuna começa a ouvir uns barulhos estranhos que vinham de dentro do quarto e se pergunta se sua filha estava sentindo cólicas. Preocupada, Yuna avança para a porta com a intenção de abri-la, dizendo a Nayeon que estava entrando no quarto, mas rapidamente a garota abre a porta. E depois de dar um baita susto em sua mãe, a loirinha, com uma cara de inocente, pergunta a Yuna se tinha acontecido alguma coisa na verdade. Logo sua mãe começa a explicar que ouviu alguns barulhos e pensou que Nayeon estivesse com alguma dor de cólica ou algo do tipo. E pergunta a sua filha, que agora fica completamente sem graça, se estava tudo bem com a mesma. Sem graça, a loirinha diz a sua mãe que talvez fosse por conta dos agachamentos que ela fez, e por se sentir mais pesada fez mais barulho, e que talvez isso fosse por conta da cerveja que ela bebeu na festa. Yuna até estava acreditando nessa mentirinha, mas logo começa a desconfiar de algo ao ver a cama bagunçada, e pergunta a sua filha por que a mesa estava usando um camisetão para treinar, sendo que ela tinha roupas de treino. E completamente em choque, ela começa a explicar para sua mãe que estava fazendo exercício sem roupas para ver se tinha resultado, e pegou aquele camisetão rapidamente apenas para abrir a porta para sua mãe que estava entrando no quarto. Com sua mãe sem graça e ela também, Nayeon diz que essa situação era realmente embaraçosa. Mano, essa foi realmente por pouco. Envergonhada, sua mãe se retira, dizendo a Nayeon que era melhor ela dormir para descansar da festa, e dá boa noite à sua filha, que fica muito sem graça com tudo isso. Enquanto isso, lá no hotel, a gótica sinistra estava limpando a bagunça que Nayeon fez quando quebrou aquela garrafa em sua cabeça. E do nada, juntamente com o Prota, a loirinha chega no hotel dizendo surpresa, e a gótica se assusta dizendo aos dois que quase mataram ela de susto. Com muito medo de Nayeon, ela pergunta aos dois o que eles estavam fazendo por ali, e se na verdade tinham esquecido alguma coisa para voltarem ao hotel. Nayeon expulsa ela para fora do quarto e diz que por ser final de semana não tinham quartos livres por ali, e que então iria comprar alguma coisa para a gótica no outro dia para recomeçá-la por aquilo. Enquanto irritada, do lado de fora a garota gritava que isso não era uma coisa tão simples de resolver e logo começa a desejar muito mal para Nayeon e Haseong. E depois de uma incrível e longa noite de amor e paixão, Haseong juntamente com Nayeon saem do hotel e logo se deparam com Sunbai, que pergunta se eles se divertiram muito depois de ter expulsado ela do hotel.
Toda triste, a coitada começa a explicar que mora em um lugar onde há um toque de recolher, e já era muito tarde, por isso ela nem conseguiu voltar para sua casa. Porém, ela muda completamente de assunto e do nada grita perguntando aos dois se eles tinham se beijado. Isso deixa os dois extremamente envergonhados. E para deixar Haseong ainda mais envergonhado, Sunbai se aproxima do mesmo e pergunta se foi ele quem deu o primeiro beijo em Nayeon. E para a sorte ou azar do Prota e de sua nova namorada, que Chae-yoon acaba se deparando com eles e pergunta aos dois se tinham saído cedo para dar uma caminhada. E depois, recompensando a garota de uma forma justa, eles convidam Sunbai para comer na casa deles. Porém, a garota destrói na comida, mano. Ela amassa mais que o esquibridó. Fácil. E vendo que a garota comeu pra caramba de uma forma extremamente rápida, Yuna fica com pena e sorrindo pergunta a Sunbai se ela queria mais e a mesma recusa dizendo que já se satisfez. Sunbai se aproxima de Nayeon e diz a ela, chamando ela de testuda, que a mãe dela era muito gata. E na hora a loirinha pergunta se era assim que era tratada depois de alimentá-la. Logo a mulher corta o barato de todos dizendo que as férias de verão estavam pra chegar, então eles deveriam aproveitar o máximo para estudar e dar seu melhor. E de repente o telefone do Prota começa a tocar e era Sueyon que chamou mesmo para um encontro, enquanto as duas garotas ficavam discutindo muito em frente ao Prota. Rapidamente ele chega dizendo olá à sua amada, que responde que ele tinha sido muito ligeiro para chegar ali tão rápido. Enquanto eles organizavam as coisas da professora, a mesma pergunta ao Prota com um sorrisinho no rosto se ele conseguiu conversar com Nayeon para se resolverem. E depois de uma longa conversa cheia de perguntas e respostas, Haseong conta para Su que finalmente tinha ficado com Nayeon e isso na realidade foi incrível e até mesmo Su fica feliz por ele. Ela ri dizendo que a garota nocauteou Haseong com a porta e depois carregou ele até a casa deles, e que definitivamente essa garota não era qualquer uma. Logo o Prota pergunta a Su sobre o que ela tinha conversado com Nai, e a mesma responde que nada, e elas apenas comeram no restaurante e jogaram conversa fora. E olhando nos olhos de Sueyon, o Prota pergunta mesmo se ela tinha dado conselhos para Nai dar em cima dele, e pede sinceridade na resposta da professora. Sem graça e ainda zombando do Prota, ela responde que não influenciou Nai a bater na cabeça dele com uma garrafa e muito menos com uma porta. E depois de uma outra longa tarde de amor, o Prota finalmente retorna para sua casa e fica refletindo em pensamentos que estava completamente exaustos e mal conseguia andar direito. Mas assim que ele chega, Nai corre até o mesmo desesperada, pedindo para que ele fosse até a cozinha com urgência, deixando o rapaz completamente assustado. Ao se aproximar mais um pouco da cozinha, ele sente um calor absurdo e assustado o Prota pergunta a Nai por que estava tão quente perto da porta da cozinha. Quando ele enfim olha mais atento, tinha arroz voando pelo ar, a panela quase pegando fogo e a tia Yuna estava completamente em choque tentando resolver aquela situação. Assustado com tudo aquilo, o Prota pergunta a Yuna o que foi que aconteceu enquanto a mesma de forma desesperada pedia ajuda para Haseong. Morrendo de medo, a tia explica que viu um tutorial que falava que era muito fácil fazer arroz frito, porém quando ela foi tentar fazer deu completamente errado. Rapidamente, para salvar a seu amigo, o Prota pega a panela e diz que quando fez arroz frito pela primeira vez ficou maravilhoso, que talvez ainda desse para salvar a receita. E depois de resolver o problema enquanto lavavam a louça, o Prota pergunta a Yuna por que ela quis fazer arroz frito literalmente do nada e a coitada já faz cara de choro. E para acabar com a gracinha do Prota, Yuna diz que foi porque sua amiga Sueyon iria visitá-los e ela gostava muito de comer arroz frito. E com isso o maluco fica até bobo de susto. Yuna explica que ainda não tinha convidado Su, porém estava praticando para quando ela viesse ficasse tudo perfeito e com isso o Prota fica até aliviado. E mudando completamente de assunto, Yuna pergunta ao Prota como foi ir para a faculdade com Nai durante todo esse semestre. E pergunta com um sorrisinho de canto se tinha sido difícil para ele tudo isso. Sem graça, Haseong responde que a rapaziada que ele anda é gente boa e Nai também, pois ela era tranquila de lidar. Mas Yuna não acredita nisso e diz que sabe que era difícil lidar com sua filha. E depois de analisar todo o ambiente, se por algum motivo do destino Nayeon poderia ouvir, quando ele vê a barra limpa, ele confirma para Yuna que dá risada dizendo que já sabia. Entrando na conversa, Haseong diz que é mais difícil lidar com Nai quando ela teima com alguma coisa, especialmente quando ela mordeu seu pescoço e logo mostra Chae-yoon no local da mordida. Porém, assim que Haseong acaba de dizer isso, já fica completamente em choque por perceber que falou demais e até mesmo Yuna percebe isso do rapaz. Depois de ter vacilado com as palavras para dar uma disfarçada, o Prota diz sorrindo que acredita que Nai foi um hamster em sua vida passada. E eu acho que essa não vai colar não, hein, meu mano. Porém, ao ouvir aquilo, Yuna fica estranha e se vira de costas para Haseong e logo dispara que ficou com ciúmes e pergunta se ela também poderia mordê-lo. Tá, nem eu estava esperando por essa, real mesmo, rapaziada. Completamente sem graça, ela se vira perguntando o que foi que deu nela e logo diz ao Prota para que esquecesse tudo que ela havia dito e começa a disfarçar rapidamente. E depois de ajudar na cozinha e assistir Netflix, o Prota fica refletindo sobre o ocorrido com Yuna e pergunta se as coisas com ela ficaram estranhas demais. E depois de ficar remoendo pensamentos e tentando chegar em alguma resposta do porquê ela falou aquilo, ele se vira dizendo a si mesmo para que não ficasse com teorias bestas. Logo ele pega no sono, porém, enquanto ele estava dormindo, uma figura estranha rastejava pelo seu quarto, indo em direção ao rapaz que estava tendo uma boa noite de sono. E ao se aproximar mais ainda do Prota, a figura acaba sendo arremessada para longe com um chute do Prota por se assustar. Cê é louco, bagulho bizarro, mano. Rapidamente o Prota corre a acender a luz e quando ele faz isso percebe que era Nayeon, que diz ao mesmo que ele era bem mais forte do que ela pensou. E depois de tentar chavecar o Prota e não conseguir, Nai é expulsa do quarto do mesmo, que diz a ela que estava muito cansada e realmente precisava mesmo dormir. Mas como a garota também era muito forte, Nayeon empurra Haseong para dentro do quarto que acaba caindo no chão. E se aproximando dele com um tom maquiavélico, a garota diz que fará com que ele pague cara por tentar despistá-la. E extremamente assustada e envergonhada, Haseong fica se perguntando de onde veio toda aquela força e o que é que ele faria agora.